Então, estamos gravando. Agora, no registro aqui na aula gravada, boa noite a todos. A gente hoje está mais uma vez em aula remota. Eu, como falei com vocês semana passada, estava doente, né? E eu recebi a ordem de permanecer em casa até o dia de hoje. Então, cumprindo isso, já não tenho mais nada, estou saudável, estou normal. Mas cumprindo a ordem do isolamento social, até para evitar que vocês também peguem H1N1 como eu peguei. Então, a nossa aula de hoje vai seguir remota. Semana que vem, a gente volta à programação normal. Aliás, falando em semana que vem, né? Falar um pouquinho aí de calendário. Semana que vem é a nossa última aula antes da prova. A gente, então, eu vou começar esse tema hoje do modelo, os modelos de organização. Acredito que a gente termine. Se não, a gente completa isso na semana que vem e aí teremos a revisão do conteúdo, porque dia 3 de maio é o primeiro dia da semana de provas. Então, a gente está agora entrando no último tópico do nosso primeiro bimestre, né? Então, a gente hoje começa a estudar os modelos de organização. Semana passada e retrasada, a gente estudou a questão dos processos decisórios. E, com os processos decisórios em mente, a gente começa a pensar nas formas de estruturação das empresas, né? Então, é isso. Semana que vem, revisão. Na outra semana, prova. Na outra semana, vista da prova. Eu, depois da prova, costumo fazer em aula, e normalmente isso toma um tempo grande, até a aula toda, a correção e o comentário de todas as questões. Acaba servindo de revisão de novo, para a gente não deixar nenhum tópico da matéria em aberto. O que eu penso a respeito das provas é que quando eu tenho uma questão que tem um, dois erros, foi uma desatenção, uma falta de estudo do aluno. Quando eu tenho mais da metade da turma errando uma questão, é uma falha na transmissão do conteúdo. E a prova, ela me serve bem para ter essa informação do que vocês aprenderam direitinho, do que vocês não aprenderam direitinho. E aí eu acabo fazendo uma revisão mais focada nas questões que não foram de um desempenho tão legal. Adriane, boa noite, bem-vinda. Acabo tendo uma informação melhor aí para a gente conseguir cobrir todas as bases e cobrir todas as informações antes de partir para a continuidade do curso, né? Então, deixa eu passar o slide aqui para a gente começar. De tudo que a gente estudou até aqui, desde ali das primeiras teorias da administração e passando também pela questão dos processos decisórios e passando pelo plano de negócios que vocês desenvolveram, a gente aprendeu algumas coisas a respeito das empresas, né? Cada organização, cada empresa, ela vai refletir uma visão que é específica do seu instituidor ou dos seus instituidores, ela vai refletir uma visão de mundo, uma visão de mercado, uma visão de como lidar com as pessoas, ela vai ter objetivos próprios, ela vai ter uma missão própria. Então, o que a gente sabe a respeito das organizações é que cada organização é única. Quem já teve a oportunidade de trabalhar em mais de uma empresa sabe disso, que às vezes dentro do mesmo ramo, vendendo o mesmo produto, a gente lida com organizações que são completamente diferentes, que vão ter políticas de pessoal diferentes, que vão ter climas organizacionais diferentes, vão ter formas de lidar com o público, de lidar com a clientela completamente diferentes. Então, a gente sabe que as organizações são únicas e que, por isso, as suas formas de trabalho também são. Vocês, no departamento, aí no estudo da gestão de pessoas, vão ter uma visão muito clara disso, desde aquela visão mais antiga do recurso humano, né, de ver o trabalho das pessoas como recursos, ou a questão do departamento pessoal, em que você tenta, pelo menos na terminologia, dar uma visão mais humanizada para as pessoas. Eu estou lidando com pessoas, eu estou lidando com mão de obra. Eu estou lidando com a gestão do trabalho das pessoas, eu estou lidando com a gestão das pessoas.
Parece só terminologia, né? Parece só as palavras escolhidas para organizar o trabalho, mas as palavras escolhidas refletem uma visão de mundo, as palavras escolhidas refletem valores, as palavras escolhidas refletem ideias, que são as ideias por detrás daquela organização, certo? Então a gente tem aí a ideia de que cada organização é única, que a gente se insere numa organização da mesma forma que a gente se relaciona com uma pessoa, e assim como as pessoas são diferentes, as organizações também o são, né? Mas apesar das pessoas, das organizações serem diferentes, a forma em que essas organizações aparecem no mercado, a forma em que nós enxergamos as diferentes organizações, quando temos que com elas lidar, quando temos que elas estudar e quando temos que nelas trabalhar, não variam tanto assim. Não variam tanto assim. Só um minutinho. Só organizando o barulho das crianças aqui, né? Então, pronto. Apesar das organizações serem diferentes, deixa eu retomar o meu raciocínio, né? A forma em que elas são organizadas, a gente acaba encontrando um certo padrão. Pelo menos para fins de estudo, a gente hoje encontra três grandes modelos de organização, e esses modelos de organização têm as suas diferenças, têm as suas variações, mas a gente consegue enquadrar a maior parte das empresas de acordo com esses modelos. E boa noite, Pamela, bem-vinda. E isso a gente vai enxergar as chamadas estruturas em linha, que são aquelas empresas que têm um modelo organizacional mais rígido. As estruturas baseadas em projeto, que são aquelas que têm modelos organizacionais e hierárquicos menos rígidos. E a gente tem as chamadas estruturas matriciais, que tentam suprir as deficiências, as incompletudes, tanto das estruturas em linha quanto das estruturas em projeto. Não há uma estrutura de empresa e uma organização de empresa melhor do que a outra. Não há uma estrutura de empresa que é mais ou menos correta. O que há é uma adequação da estrutura e da organização face àquele que é o objetivo da empresa e aquela que é a visão e a missão da empresa. Tá certo? Então, organizações mais tradicionais, mais hierárquicas, não são piores do que as organizações voltadas a projeto. Simplesmente refletem uma visão mais tradicional, e uma visão tradicional não necessariamente é uma visão pior, porque tradição, né, vem de traditio, de entrega. Normalmente, empresas que têm uma visão mais tradicional adquiriram essa visão por causa do sucesso das suas atividades no curso dos anos. Né? Então, a gente vai estudar a estrutura em linha unidirecional, a funcional, a estrutura em linha com staff, a estrutura baseada em projeto e a estrutura matricial de organização. Tá legal? Esse é o nosso tema na aula de hoje e talvez na aula de amanhã. Mas eu acho que a gente mata isso hoje. Antes, tem aqui, né, as informações, mas antes eu vou mostrar a imagem. Né? Essa é uma estrutura organizacional unidirecional. Vocês já devem conhecer essa estrutura e essa imagem. E ela basicamente reflete o modelo clássico de empresa e o modelo clássico de hierarquia dentro da empresa. Então, aqui a gente tem uma administração com os cargos organizados em 4 níveis. O CEO, que é o diretor, que é o presidente da empresa. Chief Executive Officer, então é o chefe executivo, o cara que manda. Esse chefe executivo,
ele vai ter a seu serviço diretores, os diretores que vão ser os titulares dos diferentes setores da empresa, os setores da empresa, na medida em que são especializados, cada área especializada entrega um gerente, e os gerentes que vão supervisionar os trabalhos do nível operacional. Eu posso ter um supervisor abaixo do gerente, eu posso ter, no nível operacional, diferenças em líderes de turno, em líderes de equipe, mas basicamente é uma estrutura hierárquica rígida. Reparem, tá vendo? Vocês conseguem ver bem a imagem? Vocês estão vendo que a gente tem setinhas aqui? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá dando para ver, professor? Tá dando para ver bem? Então, vou deixar o zoom atual aqui, o page fit. Isso. Ótimo. Vocês estão vendo que a gente tem essas setinhas direcionadas para baixo. Então, a informação, a diretriz, flui do CEO para o diretor, do diretor para o gerente, do gerente para o operacional. A ordem e as informações fluem de cima para baixo. Essa é uma característica clássica desse modelo de organização, tá? Aliás, esse material eu mandei ele para vocês já, ele está no grupo do WhatsApp, para quem quiser acompanhar a parte. Eu mandei há umas 3 semanas atrás, que eu dei essa aula na turma de marketing. Eu tô com a mesma disciplina lá, só que como o curso é bem diferente, o perfil dos alunos também, a ordem das aulas fluiu um pouco diferente. Mas esse material vocês já têm, tá? Então, para quem quiser acompanhar lá. Então, esse modelo linear, ele tem a característica de ser piramidal, ele tem forma de pirâmide. Então, você tem o cume com o CEO, com o diretor, abaixo alguns poucos diretores, com um número médio de gerentes e um operacional, uma base operacional larga. A informação que sai dos níveis de direção e que chega aos níveis gerenciais para ser executada pelo operacional é uma informação padronizada. E a informação flui na direção do operacional, flui do planejamento para a execução. Reparem que você não tem um retorno dessas informações. Você tem ali uma estrutura hierárquica rígida, tradicional, no sentido de que a empresa tem bem claro quem pensa e quem executa, quem manda e quem obedece. Inclusive, entre os setores, você tem uma separação rígida entre gerentes e o seu operacional, entre a unidade e o seu próprio centro de custo. Então, o diretor de um setor não se intromete nos assuntos do outro setor. O gerente de uma área não se intromete nos assuntos do gerente de outra área. As empresas mais antigas, quando a gente pensa naqueles primeiros modelos que a gente estudou de autoespecialização, no Fayol, quando a gente pensa no Taylor, quando a gente pensa no Fordismo, eram estruturas lineares unidirecionais. E esse modelo funciona? Funciona, tanto que das organizações científicas é o mais tradicional e o mais duradouro, e ele vai seguir existindo enquanto existirem organizações. E ele tem uma vantagem clara face a outros modelos, que é a alta especialização e definição de tarefas. Todo mundo dentro de uma organização linear sabe exatamente o que fazer e a quem obedecer. Então, você tem muito pouco ruído de comunicação dentro de uma estrutura tradicional. Você tem muito pouco problema de conflito entre diretores, muito pouco problema de conflito entre gerentes e muito pouco ruído de comunicação entre a ordem que emana do CEO e da diretoria e as informações que chegam na execução. Esse modelo ele funciona muito bem em empresas que já estão bem estabelecidas. Fala, Júlio. Então, por exemplo, esse perfil de empresa para tomada de decisões frente à liderança seria mais centralizadora, no caso.
Sim, são modelos bem centralizadores, em que o grau de autonomia das unidades menores é pequeno. E você não tem uma interação, uma troca de informações entre as unidades menores administrativas. E Isso aqui referente, funciona bem. Oi, pode falar, Júlio. e referente à capacidade de colaboradores numa empresa para essa estrutura, tem uma recomendação, até o número X é recomendado este modelo e a partir de um outro número é uma outra recomendação, ou isso é muito Não é por número, indiferente? não é por número, é por modelo de negócio. Eu vou chegar lá, né? Aliás, eu ia começar a falar disso, né? Esse tipo de organização funciona em mercados e em produtos que não demandam grande inovação. Então, aquela empresa que já produz o mesmo item ou que já presta o mesmo serviço há 1, 2, 5, 10 anos e que não demanda grandes novidades, grandes informações externas, funciona bem em estrutura linear. Pensa numa fábrica de chocolate, pensa numa fábrica de papel, numa indústria que que transforma celulose em folha 4, pensa numa indústria, não em geral, porque tem muitos ramos de indústria que demandam muita inovação. Pensa num setor de serviço, sei lá, um hospital, uma clínica de fisioterapia, em que você tem toda a informação, a saúde e a fisioterapia, ou a saúde em geral, não, o hospital, a fisioterapia, demandam muita inovação, mas são informações que são parametrizadas. Então, quando você tem o produto, o serviço muito bem parametrizado, e você tem uma tradição de bom funcionamento da empresa, esse tipo de estrutura linear tende a funcionar e a funcionar bem, né? Só que esse bom funcionamento traz consigo seus problemas. Alta especialização dos setores, porque aqueles setores recebem uma única diretriz e cumprem uma única tarefa. Alta especialização, que é uma vantagem. Quando há alterações de mercado, isso tende a virar um problema. Quando aquela organização precisa vislumbrar novas informações, isso tende a virar um problema. Vou trazer uma história para vocês, que vocês já devem ter ouvido aí de exemplo, talvez até eu já tenha falado para vocês, de grande empresa que não enxergou mudança e que se deu mal por conta de estrutura linear dentro da sua organização. Kodak. Já ouviram falar na Kodak? Sim. 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 Fabricante de máquinas fotográficas e principalmente de filmes fotográficos. Quando você tem uma estrutura altamente especializada e conservadora, e você tem a informação fluindo em uma única direção, ou seja, o CEO toma as decisões sozinho e os demais setores cumprem as decisões do CEO, você vai ter o quê? Menos pessoas aptas a fornecerem informações novas. Lembram do que a gente estudou semana passada, quando a gente estava tratando de brainstorming? De que você precisa ter um ambiente igualitário para poder fazer coleta de informações? Uma estrutura linear tem uma dificuldade enorme para fazer coleta de informações dentro do ambiente corporativo por causa da rigidez da hierarquia. E aí, ao invés de você ter 10, 20, 50 pessoas enxergando um problema, você vai ter uma ou algumas que são as pessoas com acesso ao CEO. E esse acesso não é automático, porque numa estrutura linear, numa estrutura tradicional unidirecional, o teu interlocutor é o teu superior hierárquico. Se eu sou operacional, peão, chão de fábrica, e eu tenho um problema, eu vou me reportar ao líder de turno ou, no máximo, ao supervisor. Eu não chego com a minha informação ao gerente. O gerente que tiver uma ideia ou enxergar um problema, ele não chega no CEO, ele vai chegar no máximo ao diretor.
Se for uma estrutura nacional ou multinacional, vai chegar o gerente regional. Então você tem um problema o problema da estrutura linear unidirecional, que é o mais tradicional, é o de você ter uma estrutura num sistema fechado. E os sistemas fechados, eles tendem a ter problemas por falta de novas informações. Eu dei para vocês o exemplo da Kodak. A Kodak simplesmente desenvolveu a tecnologia de câmeras digitais e, por decisão da sua alta direção, resolveu botar isso numa gaveta, achando que o desenvolvimento da fotografia digital canibalizaria o mercado que ela dominava e que ela era quase monopolista, que era o da fabricação e revelação de fotos. Eles vendiam filme. Quando veio o primeiro boom das câmeras digitais e o segundo dos smartphones, eles simplesmente ficaram fora do mercado. A empresa faliu? Não faliu. Mas hoje ela não é uma fração de 1% do que ela era 20 anos atrás. Por quê? Porque eles não souberam ler o mercado e não souberam ler o mercado porque a estrutura piramidal reduz a entrada de novas informações. Se você está fabricando se você está fabricando móveis, eu tenho uma fábrica de móveis coloniais. Eu estou fabricando móvel rústico com madeira de demolição. É um mercado que não requer grandes informações externas. Eu posso ter uma estrutura linear. Eu estou fabricando chocolate ao leite. Eu não preciso de grandes informações. Ainda assim, pode acontecer de que o mercado possa, no caso do chocolate, que o mercado passe a demandar produtos com mais cacau, produtos mais puros, produtos com menos açúcar, e a empresa pode vir a não enxergar isso e ter problemas. Mas a necessidade de enxergar a novidade de mercado e a inovação é menor do que quando você está lidando com ramos que tem muita tecnologia embarcada ou que tem muitas novas informações embarcadas. Outro problema de estrutura linear, quem já trabalhou em empresa grande e rígida deve saber disso, é que você tem uma estrutura administrativa inchada. Cada setor vai ter um chefe, um diretor, um supervisor. Porque como os setores são altamente especializados, qualquer nova tarefa vai demandar a criação de um novo setor. Uma estrutura que funciona dessa maneira, que eu acho que todo mundo vai entender bem, é o poder público. O Estado é uma estrutura linear unidirecional. Ele tem caminhado no sentido de deixar de ser unidirecional. De colocar inputs ali, mecanismos de feedback, de crítica interna. Mas você vai ter uma estrutura administrativa inchada, cheia de gerente, cheia de diretor, uma estrutura cara de manter, porque os cargos administrativos altos e médios têm altas remunerações. E, além disso, os diretores e os gerentes, os supervisores, eles, além de terem um compromisso com a organização, eles tendem a ter um compromisso consigo mesmos e com as suas famílias. Então, obviamente que problemas, ideias, sugestões, inovações que vêm dos degraus inferiores da pirâmide e que possam colocar a posição do gerente e do diretor em risco, vão tender a ser ignoradas. E não só isso, as pessoas que vêm com novas informações tendem a ser perseguidas ou até desligadas da organização. Professor, mas isso representa também muito, não diria amadorismo, mas antiprofissionalismo do gestor, né? De ele não ter essa confiança no próprio trabalho, achando que por causa de uma ideia de alguém de um cargo inferior a ele vai substituir ele, né? Sim, sim, isso é uma falta de visão gigantesca. O bom líder é aquele cara que
incorpora as ideias, as boas práticas do setor que ele representa nas políticas da empresa e que tenta transformar aquilo em práticas de trabalho, em práticas de produção melhores. Mas nem todos os líderes são bons líderes. Uma coisa que a gente aprende nas nossas carreiras é que muitas vezes a gente não consegue entender por que é que um determinado sujeito conseguiu se colocar numa posição de mando dentro de uma organização. Porque não tem condição técnica, não tem condição política, não tem trato humano. Então, a estrutura, não que isso não aconteça nas outras formas de organização, ou que todo chefe em estruturas lineares seja dessa maneira. Lembre-se, as organizações são únicas. Mas nessas estruturas mais tradicionais e mais lineares, a chance disso acontecer e dessa situação não chegar aos níveis mais altos para ser solucionada é muito grande. Porque como a informação é unidirecional, o sujeito que está sendo prejudicado pela falta de visão global, pela falta de visão para abertura a informações novas de um gerente, de um diretor, essa informação dificilmente vai chegar a um outro diretor ou vai chegar a um CEO. E quando chegar, ela vai chegar num ato de insubordinação. O famoso, eu vou passar por cima do meu gerente para resolver um problema. Deixa eu voltar aqui. E um outro problema que esse tipo de organização tem é a chamada falta de visão global. Vocês estão vendo que não há relação entre os gestores e os operacionais do mesmo nível. Então, o gerente de um setor não sabe sobre o funcionamento do outro setor. O diretor de um setor não sabe sobre o funcionamento do outro. Apenas o CEO vai ter a visão global. Mas a visão global exercida por uma única pessoa, ou por poucas pessoas, se for um conselho de administração ao invés de um CEO, ela vai tender a ser deficiente porque é uma pessoa que está olhando de cima sem a realidade do dia a dia dos setores. E aí a gente vai ter problemas dentro das organizações por falta de diálogo interno. É o caso, por exemplo, que aconteceu há uns 20 anos atrás na Lacta por causa daquele chocolate Lance. Vocês já ouviram falar nesse case? Não sei se eu já comentei com vocês. Não, mas eu fiquei curioso, porque eu amo esse chocolate. Então, o Lance... Puta, uma dele, pra quem não conhece, aquele que são 3 bombonzinhos emendados um no outro, de avelã. E, assim, o mercado de chocolate brasileiro hoje, ele é muito variado. Porque você tem hoje muitos fabricantes artesanais, você tem muitos importadores, então você tem grandes empresas novas no mercado, então você tem muita variedade de produto. Quando você pensa nos anos, até o início dos anos 2000, você pensa ali nos anos 80, anos 90, até o começo dos anos 2000, você tinha no Brasil, basicamente, 2 grandes empresas que vendiam chocolate, que eram a Lacta e a Garoto. E você tinha empresas locais. Tinha a Pan no em São Paulo, tinha a Neugbauer no Rio Grande do Sul. Você tinha algumas empresinhas locais. A Nestlé veio para esse mercado ali nos anos 90, com mais força, para os anos 2000, mas ainda assim eram 3 empresas que mandavam no mercado. Então, tudo que você tinha para comprar de chocolate era aquilo que basicamente a gente vê hoje na caixa de bombom. Aquele era o mercado de chocolate brasileiro. E a Lacta, ela veio com um produto novo, que era o Lance. Isso foi em 95, 96, final do século passado. E a Lacta era uma organização bem tradicional e bem linear. Ela era uma empresa familiar, hoje não, hoje ela pertence a Kraft Foods, ela é uma marca de uma multinacional, mas a Lacta era uma empresa familiar, da família Barros, lá de São Paulo. Ademar de Barros era governador de São Paulo e dono da Lacta. E a Lacta desenvolveu esse produto, provavelmente inspirada no Ferrero Rocher,
que não existia no Brasil, de um bombom de avelã. E eles fizeram uma campanha de publicidade linda. Propaganda daquilo dava vontade de comer o chocolate. E o marketing daquele produto foi um sucesso absurdo, estrondoso. É um case em curso de publicidade, a campanha do lançamento do Lance. Porque era um produto diferenciado, estava inserindo avelã, que era um produto novo, estava inserindo uma qualidade de chocolate que o mercado brasileiro não consumia. Só que por ser uma empresa linear, por ser uma empresa de estrutura rígida, você não teve um alinhamento entre as diretorias, entre a diretoria operacional e a diretoria de marketing. Então, quando esse produto saiu, depois da concepção da campanha e da quantidade de dinheiro que a Lacta investiu para divulgar esse produto, simplesmente o operacional não acompanhou a demanda e o chocolate desapareceu da prateleira. E não só desapareceu, mas a Lacta levou uns 6 meses para conseguir normalizar a oferta do produto. Porque a campanha de marketing fez tanto sucesso, o diretor de marketing fez um trabalho tão bom que o diretor operacional simplesmente não conseguiu entregar os produtos. E o resultado disso foi que o produto desapareceu do mercado e com o produto desaparecendo do mercado, a demanda também desapareceu do mercado. E apesar das pessoas adorarem o chocolate, ele nunca mais teve a força de mercado que era para ele ter tido. Por quê? Porque como você tem a informação fluindo num nível só, e você não tem uma troca entre as diretorias, porque cada uma defende o seu, cada uma faz o seu, você não teve um alinhamento entre as possibilidades de produção do operacional e a quantidade de demanda que deveria ser gerada para o marketing. Resultado, eles queimaram o produto. E até hoje, faz mais de 20 anos isso, é um case do que não se fazer no que se diz respeito à organização de empresa. Porque a falta de diálogo entre os setores da empresa gerou um problema daquilo que deveria ter sido o produto da empresa naquela década. Isso é exclusivo das empresas lineares? Não, não é. Isso pode acontecer numa empresa orientada a projeto? Pode. E eu tenho um exemplo até recente disso acontecer na Google. Na Google? É, na Google. Lembram do Google Plus ou Google+? Eu não lembro. O Júlio lembra? Dircélia também falou, lembra? Sim, professor. Então, o Google Plus ou Google+, ele foi lançado como a reação da Google e a criação da Google como rede social. Reparem que a Google não tem uma grande rede social. Eles tinham no mercado brasileiro e no mercado indiano o Orkut, que estava presente no mundo inteiro, mas era forte mesmo no Brasil e na Índia. Mas eles não tinham uma presença global em rede social para fazer frente ao Facebook. Então, eles lançaram no mundo inteiro o Google Plus, que deveria ter sido integrado ao ambiente Google, integrado aos celulares Android, integrado ao Gmail, deveria ter sido o grande produto de mídia social da década passada. Aí, quando você volta um pouquinho na história, quando a Google lançou o Gmail, e a Google lançou o Gmail ali entre 2002 e 2003, e quando a Google lançou o Orkut, o ingresso nessas plataformas se dava mediante convite. Eles queriam fazer um crescimento orgânico
para evitar spam, para evitar a baixa qualidade das discussões, para evitar o mau uso da ferramenta. Eles queriam um crescimento orgânico. Então, quem entrava na rede tinha um número de convites a distribuir para os amigos que recebiam convites, Era um crescimento lento, estruturado em convites. E isso deu muito certo para o Orkut, isso deu muito certo para o Gmail. Hoje, para você fazer um Gmail, você só se cadastra. No início, não. Você precisava ser convidado para receber um cadastro, você recebia uma senha, fazia aquele e-mail, e aí você podia convidar pessoas. Eu dei sorte, fui um dos primeiros no Brasil a receber o convite, tanto que o meu Gmail ele é super fácil, assim, um endereço super bom. E aí, como isso deu certo em 2003, 2004, a Google, quando chegou ali em 2011, 2012, resolveu replicar a experiência. Só que a internet de 2003 e 2004, ela tinha um universo de usuários muito menor do que o da década passada, que já estava estabilizada mais ou menos nos números de hoje. A internet já era um meio de comunicação de massas muito mais do que era em 2003. Então, a ansiedade das pessoas, a curiosidade das pessoas para acessar a nova rede social não foi atendida pela velocidade da Google em conseguir fazer a distribuição orgânica dos convites. Resultado, as pessoas perderam interesse no Google+. Depois de uma busca insana, que foi nos primeiros meses para conseguir entrar na tal da rede social da Google, as pessoas simplesmente desistiram e continuaram usando o Facebook. Para o mercado brasileiro, ainda teve o agravante que a Google simplesmente converteu o Orkut em Google+, matando, enterrando e fechando de vez o Orkut, que não era mais a rede social líder do mercado brasileiro, mas ainda tinha seus milhões, na casa de dezenas de milhões de usuários. E ao fechar o Orkut e convertê-lo no Google+, que não funcionava, a Google simplesmente entregou numa bandeja todos os seus usuários de rede social para Facebook. O Google é uma estrutura hierárquica linear? Não, pelo contrário. Mas eles cometeram o mesmo erro que a Lacta tinha cometido 10 anos antes. A questão é, a estrutura da empresa e a centralização da empresa, a centralização das tomadas de decisão, tende a levar a empresa a cometer erros. É uma garantia? Não, não é. A Google cometeu essa cagada e a Google não é uma empresa de estrutura hierárquica rígida. Mas numa estrutura onde a informação não flui, a chance do erro acontecer é maior. Então, isso aqui funciona? Funciona se você está fabricando cadeira. Isso aqui funciona se você está fabricando móveis. Se você está fabricando papel. Se você está fabricando insumo para a indústria. A gente vai encontrar esse modelo também em empresas familiares. Mas nas empresas familiares isso tende a funcionar bem, justamente porque a rigidez do modelo tende a ser flexibilizada nos altos níveis de direção entre a ligação afetiva entre os diretores. Então, um gerente que é cunhado do CEO, ele vai conseguir chegar ao CEO, não pela via institucional, mas no almoço de domingo. Entenderam? Sim. Então tá, então vamos seguir. Esse modelo ele foi aperfeiçoado, né? A estrutura mais comum hoje em dia são as organizações lineares funcionais. E antes de eu explicar, eu vou mostrar para vocês a imagem. Estão vendo? Sim, aham. Então, as estruturas lineares funcionais, elas vão ter a diferença de que os gerentes
vão ter conhecimento e acesso aos setores operacionais que não são da sua competência. Assim como os diretores vão ter acesso aos gerentes que não são da sua competência direta. A estrutura continua em forma de pirâmide, a informação continua padronizada, no sentido de que ela flui do CEO para os diretores, dos diretores para os gerentes, dos gerentes para o operacional, só que ela não segue em uma única direção, ela não é uma estrutura unidirecional, porque os setores conversam entre si. A partir do momento que o gerente sabe do operacional dos outros setores, ele tem instrumentos para dialogar com os outros gerentes. E ele entrega para o seu diretor um feedback mais qualificado. O diretor, ele tem conhecimento do trabalho dos gerentes. Não só dos seus gerentes, mas de todos os gerentes. Então, quando tem uma reunião de diretores ou quando ele vai levar uma informação para o CEO, ele tem mais informação. Todos os setores conversam entre si. Isso evita, por exemplo, o erro da Lacta. Porque o pessoal do marketing saberia, por exemplo, que o operacional não conseguiria entregar a quantidade de chocolate que eles se propuseram a vender. Eles, ao invés de gerarem um produto que traria crescimento para a empresa, aquela ação de marketing que eles fizeram gerou escassez. Porque todo mundo queria comer o lance e não tinha para vender em lugar nenhum. Então, aqui tenta resolver o problema da falta de visão global, da falta de visão de todo nos setores das estruturas hierárquicas rígidas das organizações unidirecionais. Então, a vantagem, né, você tem uma maior integração entre os setores e uma maior visão global por parte dos colaboradores. Por outro lado, quando você tem um setor que responde não para um, mas para 3, 4, 5 gerentes, quando você tem um gerente que responde não para um, mas para 3, 4, 5 diretores, você vai ter uma especialização menor e você vai ter problema de ruído. Porque você vai estar recebendo ordens e informações e direções e palpites e conselhos diferentes. Você trabalhar com mais de um chefe é horrível. Claro que você tem o teu diretor, você tem o teu gerente, mas aí pensa assim, se coloca no lugar do operacional. Eu recebi uma ordem que veio de uma diretriz, seguindo a hierarquia da empresa, e eu recebi uma ordem do meu gerente. E eu estou lá no meu posto de trabalho, cumprindo a ordem que eu recebi do meu gerente. Eu sou operacional, trabalho na produção do produto que a empresa fornece. Aí eu estou ali trabalhando e vem o SEO, o diretor de marketing, passando por mim, olha o que eu estou fazendo e fala, cara, você está louco? Por que você está fazendo essa merda? Quem que eu obedeço? O diretor, que está numa posição bem alta da hierarquia, ou o meu gerente, que é o meu superior hierárquico imediato? Quem que manda mais? Uma coisa eu sei, quem vai se fuder é o peão. Então, você, por um lado, melhora a troca de informações dentro da empresa. Você melhora o fluxo de informações, porque ela não está mais fluindo numa única direção, e você tendo um diálogo entre os setores, você tem mais conhecimento na tomada das decisões. Por outro lado, você tem uma chance muito grande de ruídos na troca de informações, na troca de ordens e na execução das diretrizes da empresa. Ainda assim, esse é o modelo hoje mais comum, uma empresa que tem uma hierarquia,
uma hierarquia clara, mas onde você não tem um alinhamento fechado entre setores. Um setor sabe o que o outro está fazendo. Um setor tem margem de interferência nas ações do outro. A maior parte das empresas funcionam dessa maneira aqui. Até aqui tá claro? Sei. Isso que eu achei. Beleza. Alguém começou a falar e cortou? Sim, professor, claro. Então tá legal. Opa, tem gente chegando. Ana Beatriz, boa noite. Uma outra variação das estruturas lineares, das estruturas de hierarquia rígida, são as estruturas lineares com staff. E a estrutura linear com staff, ela vai ser adotada nas empresas que têm alto grau de especialização técnica. Então, o que são os staffs? São profissionais ou conselhos, grupos de profissionais, que vão supervisionar e que vão informar, no sentido de fornecer informação para o trabalho dos diferentes setores. Eu vou mostrar a imagem para vocês, depois eu volto aqui. Estão vendo? Sim. Muito bem. Então, o que é a estrutura com o staff? Ela continua piramidal, a informação continua padronizada, ela é unidirecional, ela não é multidirecional, como no modelo que a gente viu antes, só que o fluxo da informação entre os setores passa por setor especializado. Então, você vai ter, entre os gerentes, ou entre os diretores, ou entre os diretores e o CEO, a contratação, e esse profissional pode ser interno, ou pode ser um profissional de fora, de um especialista ou de especialistas que vão analisar a informação. Então, vamos pensar em empresas de tecnologia, vamos pensar em bancos, vamos pensar em empresas empresas de informática, empresas que têm atuação online grande. Muitas das decisões tomadas pelas diretorias e muitas das diretrizes oriundas da alta direção, para poderem entrar em vigor, elas vão precisar ser desenvolvidas e validadas por especialistas. Então, vamos supor, eu sou o CEO de uma grande empresa de informática. E eu tive uma ideia para o desenvolvimento de um sistema. Antes de eu dar a ordem para que esse sistema seja desenvolvido, porque desenvolver sistema custa dinheiro, eu preciso validar se esse sistema pode ser desenvolvido na questão de custo, se não é proibitivo, se já não tem nenhuma empresa do ramo com patente daquilo, se aquela minha ideia é juridicamente viável, se o produto que eu quero fornecer é legal. Antes do CEO dar a ordem, ele precisa validar a ideia dele com um especialista. Aí ele vai buscar gente da área de desenvolvimento, ele vai buscar advogado, ele vai buscar informação para saber se aquela ideia dele pode se transformar em ordem. E ele validando a ideia dele, aquilo vai virar diretriz para ser desenvolvida pelos setores. Eu posso ter um staff jurídico, então as decisões da diretoria, antes de virarem ordens, passam pelo jurídico. Eu posso ter um staff de inclusão de diversidade,
Então, por exemplo, o marketing, antes de tomar uma decisão, vai validar essa informação com um conselho que pode ser de clientes, pode ser de peritos. Então, as decisões tomadas dentro da empresa passam por validação externa. A necessidade do setor que vai definir a contratação dessa validação externa. Isso aqui, por exemplo, isso aqui pode ser visto como o intermédio de um conselho. Os clubes de futebol trabalham nesse modelo, para a galera que curte futebol. Então, você tem o presidente, você tem um conselho consultivo. Você tem as diretorias e você tem o jurídico. Você tem um setor ali que vai fazer, você vai ter um staff entre o diretor de futebol e o técnico, você vai ter um staff de observação de mercado, você vai ter um staff de departamento médico e fisiológico. Para a informação do diretor técnico, que é o técnico, que na prática seria o gerente, venha validada. Entenderam o modelo de staff? Entendi. Então, ele vem para qualificar as decisões da empresa, ela é uma decisão unidirecional, mas você basicamente importa o feedback externo contratando pessoas que vão estar entre os degraus da pirâmide. O staff, se ele for dentro da organização, se ele for interno, ele precisa trabalhar com autonomia. Eu não posso contratar um jurídico, por exemplo, que é pau mandado. Eu não posso ter um staff contábil onde o contador tem medo de perder emprego. O staff ele tem que ser visto, ele pode até ser internalizado, mas ele tem que ser visto como um olhar de fora. E ele tem que trazer informação nova. Se vocês vão na legislação das profissões de nível superior, se vocês forem olhar lá o estatuto dos contabilistas, dos administradores, dos advogados, todos eles têm garantida por lei independência funcional, mesmo quando contratados por CLT. Por quê? Porque profissional de nível superior que é pau mandado não presta. Não adianta você formar um staff com puxa-sacos. Vocês que vão ser gestores, que vão ser os gerentes ou diretores de empresa. Ou até CEOs, se forem trabalhar em empresas de recursos humanos. Não adianta se cercar de assessor puxa-saco. E o erro e a falha desse modelo é que quando o staff é internalizado, o staff passa a ter os mesmos interesses dos diretores. Então, ele passa a servir de escudo para as decisões ruins que são tomadas pelos níveis aqui intermediários da administração. Ah, eu tive uma ideia bosta, mas foi validado pelo jurídico. Ah, eu tive uma ideia bosta, mas foi validada pelo financeiro. Empresa que está passando por isso agora, Americanas. Entre as diretorias, entre o financeiro e o contábil, nenhum filho da puta parou para dizer para aqueles diretores que o esquema que eles estavam fazendo de antecipação de pagamentos pelos bancos para os fornecedores tinha que ser contabilizado. Isso levou a empresa a assumir, sem perceber, uma dívida de mais de 40 bilhões de reais.
Entenderam isso aqui? Professor, mas então quando, por exemplo, um exemplo, a área jurídica, quando ela é. Porque pelo que eu entendi um pouquinho da parte do staff, é que ele não que ele seja a parte da organização, mas ele tá um pouquinho distante. E se, por exemplo, se a parte jurídica, a área jurídica da empresa for interna, não tem esse problema que você comentou de ele passar pano ali para as decisões do CEO ou algo do tipo? Assim, a função jurídica, ela tem basicamente dois campos de trabalho. Você vai ter o jurídico consultivo, que é prévio. Então, eu, CEO, vou tomar uma decisão e eu consulto o jurídico. Quando eu consulto o jurídico, consulto no sentido de consultoria mesmo, eu espero que o jurídico me dê uma posição que embase ou não embase a decisão que eu estou para tomar. Eu não quero que o jurídico numa empresa, nenhum CEO vai querer que o jurídico diga para ele que uma medida ilegal é legal. Até porque ele vai ser responsável por aquela medida depois. Outra coisa, o jurídico pode até receber a demanda do CEO ou dos diretores e achar um caminho, uma interpretação dentro da lei para tornar aquilo legal. Esse é trabalho de consultoria. Outra coisa é o trabalho do jurídico processual, é o trabalho, vamos dizer, combativo, que é quando acontece o problema, e aí, nesse caso, o jurídico vai ter que agir para transformar o erro, a cagada, em algo legal, pelo menos aos olhos da justiça. E aí você vai argumentar que aquela decisão que aparentemente é ilegal, na verdade, não foi. Essa é a postura que no direito a gente chama de contenciosa. Então, o bom assessor jurídico, quando ele está ali como staff para prestar consultoria, ele não tá, a consultoria não está ali para passar pano. Ela está ali para dizer para a empresa aquilo que está na lei, aquilo que não está. A decisão é do jurídico? Não é do jurídico. Por que, que o jurídico ele está fora da estrutura hierárquica aqui? Vocês estão vendo que ele está fora? Porque ele não vai ter poder de veto. Fala, Andréia. Se fosse o contrário, né, professor, não ia precisar a necessidade da consultoria, né? Para quê? Pagar ou investir na consultoria se ela não vai transmitir o exato que está acontecendo? Então, não adianta. Para dizer o que eu já penso, para dizer o que eu já sei, eu não preciso pagar ninguém. Né? Agora, uma outra situação é quando acontece o erro, quando acontece a ilegalidade, e aí o staff jurídico vai trabalhar também na defesa da empresa, mesmo tendo aconselhado em contrário. São duas situações diferentes. Mas vocês entenderam aqui a ideia? Porque se fosse para o staff simplesmente passar pano, se fosse para ele simplesmente validar as decisões do CEO, ele estaria dentro da hierarquia. E aí ele, dentro da hierarquia, ele estaria recebendo ordens. O staff não recebe ordem, mesmo quando dentro da hierarquia. Ele é um canal para você manter a estrutura hierárquica sem ruído e buscando informação. Então, você paga pela informação que a tua empresa sozinha não vai produzir. Evita o ruído, evita os problemas de hierarquia que você tem nas estruturas mais flexíveis, mas aí eu tenho o custo da informação. Eu vou ter que buscar essa informação que um diretor não vai passar para o outro, pagando um staff que vai estar lá para fazer, para ter essa visão global e para buscar informação do meio exterior. É um modelo que, para empresas que têm, assim, por exemplo, setores que têm alta regulamentação, setor bancário, você precisa
trabalhar dessa forma. Empresas que estão em bolsa de valores precisam disso. Empresas que trabalham com uma tecnologia muito específica ou com uma tecnologia muito avançada e têm uma estrutura linear precisam de staff. Entenderam? Sim. Podemos seguir? Sim. Tá Podemos. certo. Então, a gente agora deixa as estruturas lineares, deixa os organogramas em forma de pirâmide e entra nas estruturas que são baseadas em projeto. A estrutura baseada em projeto, ela tem uma diferença que é fundamental em relação à estrutura baseada em pirâmide, que é a seguinte: é o trabalho que define a estrutura e não a estrutura que define o trabalho. São as coisas a serem feitas dentro da empresa que vão definir a estrutura, e não a estrutura e a posição do diretor que vai definir o trabalho. É uma visão mais moderna, é uma visão que não funciona para todo modelo de empresa. É uma visão que não necessariamente, aliás, é uma visão que tem por problema, muitas vezes, mascarar as relações hierárquicas. Aí você vê na TV aquela empresa que se diz toda moderna, descolada, aí tem geladeira de cerveja e mesa de sinuca no saguão, balanço, e o pessoal fala, nossa, que estrutura liberal, e não é. Toda organização humana tem, ela está organizada em relações de mando e obediência. A questão é que o que vai definir o lugar que as pessoas ocupam nessa organização é a tarefa a ser realizada. E aí, nesse caso, ao invés de eu ter diretores e setores, a empresa vai ter projetos. E cada projeto vai funcionar como uma unidade de negócio distinta. Cada projeto vai ter o seu centro de custo, cada projeto vai ter o seu orçamento, vai ter um orçamento, e cada projeto vai ter não um diretor, mas um líder, que é o sujeito que vai transformar a ideia, que vai transformar o projeto em produto ou em serviço. Se esse projeto for constante, se a execução desse projeto for constante, a equipe se mantém. Quando o projeto é concluído, o pessoal que estava na equipe vai ser realocado em outro projeto. Deixa eu mostrar para vocês o desenho disso. Então, a gente tem o diretor, né? Pode ser o CEO, pode ser o diretor, mas o diretor ele não vai ser responsável por gerentes e áreas. Ele vai ser responsável por projetos, por coisas a serem feitas. Isso aqui funciona nas empresas de informática e nas empresas de internet mais modernas. Isso aqui funciona nas construtoras. Empreiteiras. Deixa eu voltar no texto, depois a gente fica no desenho enquanto para eu comentar, tá? Professor, mas nesse tipo de estrutura, aonde que fica áreas que não estão ligadas a nenhum projeto, como, por exemplo, RH, ou, por exemplo, financeiro, no caso, acho que cada projeto teria o seu financeiro, né? Isso Mas mesmo. áreas mais, entre aspas, generalistas. No caso, a empresa ela pode manter uma estrutura híbrida e manter um RH, ou ela pode terceirizar. Ela pode terceirizar essas funções.
A tendência dessas empresas, especialmente quando são, por exemplo, startups, empresas com estruturas menores, é a terceirização dessas funções. Ela vai ter o marketing na mão de uma agência, o RH na mão de uma terceirizadora, ela vai ter um financeiro que vai estar alocado para fazer a centralização do pagamento aos projetos, vai ter uma estrutura mais enxuta. Porque o foco da empresa não está propriamente na estrutura hierárquica, o foco da empresa está na realização do projeto. Oi, André. Então, professor, depois dessa explicação ficou um pouco mais fácil para mim, porque eu sou um pouco das mais antigas e trabalhei em obra, né? Então, quando eu entrei nesse curso e assisti algumas aulas de umas professoras que falavam nessa palavra estruturas baseadas em projeto, para mim era difícil, né? Porque para mim eu estava mais assim num projeto prático, projeto de hidráulica e tudo mais, né? Aí agora, depois dessa sua explicação, eu vi que como se encaixa essa parte, no caso, na parte da informática, no caso, as empresas que são baseadas em estrutura de projeto. Então, ficou mais fácil para mim entender como é que eles conseguem atingir os objetivos dele. Ai, Antes que bom, disso, André. Bom. até então eu não conseguia. Poxa, ai, Uhum. como é que porque para mim, quando vinha projeto, era só os projetos que a gente fazia em CAD e tudo mais. E até então, agora eu consegui entender perfeitamente. Então, por Eu vi exemplo, que não é tão fácil, não é tão difícil, aliás, não é um bicho de não, sete cabeças. não é. O Agora bom ficou dessa mais estrutura fácil. é que ela é simples, ela é mais moderna no sentido de que ela atende essa nova economia, mas ela não é nova. Então, você que trabalhou no setor de construção civil, se eu falar alguma coisa errada, por gentileza, me corrija. Mas normalmente as Não, não, empresas. não. Fique Não, tranquilo, eu estou só é que eu vou, aprendendo. Desde... eu vou explicar agora, eu vou usar o setor da construção civil como exemplo, e depois eu vou puxar para as empresas de informática. Tá? Por isso que eu quero Entendi. aproveitar Agora, e agora eu acho que é eu vou mais te fácil usar, a forma que eu o vou te senhor usar como explicou. staff. Vou te usar Não, como não use staff. não. Obrigado, viu? Tá certo, eu que agradeço. É legal quando a gente vê que uma explicação nossa fez sentido. Pensem numa empresa de construção civil. O CEO, o dono da empresa, ele tem por objetivo construir unidades para venda. Como que essas empresas normalmente funcionam? Você tem uma equipe de captação que circula pelas cidades buscando áreas para empreendimento. Quando uma área para empreendimento ela consegue ser incorporada, você vai ter ali um projeto. Então, nós vamos construir uma torre de 20 andares no terreno X. Esse projeto vai ter um líder, que normalmente é o engenheiro-chefe, e aí você vai ter funcionando a incorporadora, comprando os terrenos, você vai ter a arquitetura desenvolvendo o. Você vai ter a arquitetura desenvolvendo o projeto propriamente dito, juntamente com o pessoal de engenharia estrutural. Você vai ter o comercial, que vai começar a anunciar e vender aquele projeto. E você vai ter a execução da obra, que vai ser fiscalizada pelo arquiteto e pelo engenheiro. Você vai ter um budget, você vai ter um orçamento, né? Que vai ser do projeto. Então, quanto é que custa levantar aquilo? Eles vão ver lá o índice de construção civil, eles vão ver o metro quadrado, eles vão ver quanto que vale investir, expectativa de retorno. Cada projeto vai ter uma finança, no sentido de cada projeto tem um custo e uma expectativa de ganho. E aí você vai ter aquilo funcionando não dentro de uma estrutura hierárquica. Nossa, agora o departamento de projetos vai desenvolver um projeto que vai subir com um memorando para o CEO e vai descer para o departamento de execução. Enquanto isso, o departamento de captação vai levantar o custo, vai subir para o CEO, que vai descer para não sei onde. Não, você tem um líder que vai levantar essas informações, que vai formar as equipes, que vai contratar as pessoas, e que vai fazer o trabalho acontecer. E dentre as equipes que vão estar trabalhando para esse líder, você não tem uma estrutura hierárquica propriamente dita.
Até porque nem todo mundo que vai estar dentro dessas equipes é funcionário da empresa. A equipe que o líder está tocando pode ser um escritório de arquitetura terceirizada, uma empreiteira terceirizada, uma empresa de engenharia terceirizada e uma imobiliária incorporadora. Eu não estou na lógica da estrutura de empresa rígida, eu não estou na lógica da hierarquia, eu não estou na lógica da CLT. Eu tenho um líder que responde a um diretor, a um CEO, que tem um orçamento e que tem por objetivo levantar um prédio. Ele levantou um prédio, vendeu as unidades, acabou o projeto. O que ele vai fazer? Vai procurar o CEO e vai falar, e agora? Aí o CEO vai falar, vai captar mais terreno. E aí vai ser formada ou a mesma equipe, uma outra equipe, e essa outra equipe vai começar o processo de novo. Levando agora para as empresas de tecnologia. Não sei se vocês sabem, mas o Google permite que os seus empregados, todos eles, pelo menos a partir de um nível não operacional 1, vamos dizer, tenham um tempo dentro do seu trabalho para o desenvolvimento de projetos pessoais. O Orkut nasceu de um projeto pessoal de um engenheiro do Google. E aí a empresa, recebendo essa informação de um funcionário interno ou vindo como diretriz, ela vai desenvolver os projetos. Então, vai ter um projeto, por exemplo, de ampliação de capacidade física dos servidores. Ou o projeto da criação de uma rede social. Você vai estipular uma liderança, essa liderança vai levantar as informações do que é necessário para fazer aquilo acontecer, e vai receber um orçamento, vai mobilizar a equipe e vai transformar o projeto em prática. Vai elaborar o Google Plus. Vai aumentar a capacidade dos servidores. Vai desenvolver um sistema para integrar a inteligência bancária na plataforma. Não sei. A questão é, você vai desenvolver algo novo. Quando você vai desenvolver algo novo, você elabora um projeto, você responsabiliza alguém por aquele projeto e aquele indivíduo vai fazer aquilo acontecer. Usando mão de obra da empresa? Também, mas também buscando mão de obra fora. Então, o foco não está na organização. E aí você não tem aquela questão do gerente que está defendendo o pontinho dele. Você não tem aquela questão do funcionário que não fala o que pensa porque tem medo de se expor. Ou do setor que não enxerga o que está acontecendo no outro setor. Você tem aqui, como eu coloquei, né, a circulação livre de informações. Você tem um dinamismo muito grande, porque você está resolvendo problemas reais. Você tem um foco no trabalho com uma visão global. E você tem um custo de gestão menor. A maior vantagem, assim, uma das grandes vantagens da perspectiva da empresa nessa estrutura baseada em projeto é que o custo dela para ser mantida é menor, porque você não tem o diretor, o gerente. Você vai ter claro, você vai ter as diretorias da empresa, né? Mas abaixo do diretor, as lideranças não estão mobilizadas de maneira hierárquica. Então, você não tem aquela estrutura, aquela parafernália de cargo, de autoridade, de hierarquia. Você tem coisas a serem feitas e pessoas para fazê-las. Por outro lado, como você não está especializando as funções, você acaba se tornando muito dependente das pessoas que ocupam os papéis de liderança, principalmente. Porque o líder vai desenvolver o projeto de acordo com a característica dele. Aí o líder deixa o projeto no meio e a empresa, ó, toma na tarraqueta. A especialização, ela é um mecanismo de previsibilidade da produção.
Quando você tem profissionais menos especializados e tarefas que demandam menor especialização, o sujeito que aprende a fazer aquilo, ele não consegue necessariamente levar aquele conhecimento para outras organizações. E você, empresa, também não consegue captar uma mão de obra que cubra aquilo. Então, para o RH, trabalhar em projeto é um desafio enorme. Você também está lidando com muita mão de obra terceirizada, então você tem um fluxo de pessoas maior. E você tem problemas de comunicação e de hierarquia, e você tem ruídos. Porque você está lidando com muitas empresas, com muitos setores, com muitos líderes, e as ordens não fluem da maneira que poderia fluir numa estrutura linear. Então, isso aqui funciona em setores ou que eles são necessariamente baseados em projeto, porque você está fazendo um produto único para entrega, ou em empresas que têm uma entrega de tecnologia altamente especializada e que não é repetitiva. Depende da criação e manutenção e transformação de produtos para sobreviver. Então, funciona bem no Google e funciona bem na construtora. E, por último, a gente tem as estruturas matriciais que tentam combinar o melhor dos modelos anteriores que a gente estudou. E elas, então, a estrutura matricial ela é buscada por empresas que combinam inovação e gestão tradicional. O trabalho que vai definir a estrutura, e não é o contrário. São empresas que têm um lançamento constante de novos produtos. Isso vai estar ali encontrado em empresas que combinam alta regulamentação de setor com necessidade de abertura para novas informações. O setor bancário hoje trabalha muito dessa maneira. As montadoras de veículos trabalham dessa maneira, agências de marketing trabalham dessa maneira. Vamos dizer que seria o staff, entre aspas, da estrutura do trabalho por projeto. Eu vou mostrar o desenho para vocês vão entender, e aí eu explico de novo. Então, vocês estão vendo que a gente tem o diretor, que vai ter os líderes de projeto, mas você também tem gerentes que supervisionam os projetos. Pensem no setor bancário. A gente tem hoje as fintechs, os bancos online. Então, são empresas que estão o tempo todo inovando na forma, criando novas plataformas de negócio, e que estão o tempo todo criando novos produtos. Mas estão criando novos produtos num setor que é extremamente regulamentado, que tem exigências fiscais, contábeis e legais gigantescas. Então, eu preciso ter a criatividade e o dinamismo do trabalho por projeto. Pensa no Nubank, no C6 Bank, pensa no Banco Original, pensa no BMG, sabe? São estruturas bancárias leves que estão o tempo todo com um produto novo e buscando público jovem, que estão com uma tecnologia que é disruptiva. Só que essas empresas, pelo ramo de atuação onde elas estão, elas precisam de um controle técnico muito grande. Não é qualquer produto financeiro que pode ir para o mercado. Então, eu preciso que os projetos sejam intermediados por uma figura de direção que os adeque e que guie o seu caminhar dentro da regulamentação. Pense em marketing, pense nas agências de publicidade. Eu estou o tempo todo desenvolvendo novas propostas de negócio, novas campanhas, novas estratégias. Só que esse setor,
ele sofre regulamentação do CONAR, que é o Conselho Nacional de Publicidade e Propaganda, ele sofre fiscalização do Ministério Público e ele sofre hoje principalmente fiscalização das redes sociais e da Agência Internacional de Canceladores, que é composta por todo mundo que está nas redes sociais falando das marcas e das celebridades. Então eu preciso como é que eu vou ter um publicitário, um marqueteiro pau mandado? O cara vai ter medo de ter ideia nova porque tem medo de perder o emprego. Eu não posso, eu preciso desse cara sob projeto, eu preciso desse cara com liberdade para formar equipe para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso permitir que a campanha de marketing dele feche a minha empresa e me leve para a cadeia. Que ele desenvolva um produto que é ilegal. Que ele desenvolva um produto que não tem nada a ver com o meu mercado. Então, cada campanha um projeto, cada projeto com seus colaboradores, e aí eu vou ter o líder lidando com a agência, o líder lidando com o pessoal de criação, o líder lidando com o pessoal de pesquisa, mas eu vou ter os resultados e o fluxo desse trabalho fiscalizado e controlado por um gerente, que não vai estar ali na função de mando, mas vai estar ali na função de adequação. Entenderam? Sim, aham. E aí a mesma coisa, acabou o projeto, esse gerente vai receber novos projetos, ele vai fiscalizar outros projetos, o líder vai formar outras equipes, a mesma coisa da estrutura anterior, só que com uma fiscalização externa por conta principalmente de regulamentação e complexidades técnicas. Então, é quando eu preciso de inovação em mercados que são fechados por conta da lei. Desenvolver carro. Eu vou ter um projeto de desenvolvimento, eu vou botar burocracia na cabeça do projetista que vai desenhar um carro. Eu não vou botar burocracia na cabeça do cara. Só que eu tenho norma da BNT, eu tenho os Inovas, que são as legislações brasileiras de embarque de tecnologia, eu tenho as leis de trânsito. Então, eu preciso de alguém com um olhar externo e com autoridade sobre o projeto para dar freio de arrumação e fazer com que ele se enquadre naquilo que a legislação permite. Então, essa estrutura, que é a matricial, ela é baseada em projeto, ela é muito dinâmica, ela não tem circulação livre de informações, como no caso da anterior, porque aqui não pode ser livre porque eu tenho limitações legais e de regulamentação. Eu tenho um foco no trabalho e a visão especializada. Então, eu reúno algumas das vantagens da estrutura baseada em projeto. Mas eu vou ter uma menor especialização, se a gente for pensar nas estruturas lineares. E o pior, que é o grande problema desse modelo. Ó, que o custo de mão de obra, que o custo de gerenciamento e de estrutura linear presente de novo. Porque eu estou pagando o líder e estou pagando o gerente. Então, é um modo de trabalho que é caro. E você vai acabar tendo uma dependência grande do gerente do projeto, até por causa da baixa especialização desse tipo de organização, porque ele, além de líder, ele é membro da hierarquia. Ou quando ele não é líder, ele trabalha com forma trabalha de maneira externa, mas ele é responsável e o cara que conhece tudo do projeto e membro da hierarquia. Então, você pode ter o problema do gerente retentor de informação, do gerente travador de projeto, e aí você vai ter equipe ociosa e você vai ter problemas de trabalho. Mas é um modelo que
para setores que precisam de inovação em mercados regulados, ele funciona muito bem. Todos funcionam muito bem, desde que tenham a ver com a característica da organização, com a característica da empresa e com a característica do mercado onde estão inseridos. Tá certo? Bom, gente, acho que o que eu tinha para mostrar para vocês de estruturas de empresa e de estruturas de organizações era isso. Então, acho que eu já vou parar aqui a apresentação e a gente já pode aí ir partindo para o encerramento da nossa aula, tá certo? Eu queria agradecer a todos a presença, me desculpar por não estar no campus, mas são ordens legais, eu não posso, e acho que também ninguém quer pegar H1N1, né? Muito menos na véspera do feriado. Então, obrigado a todos pela presença, pela participação. Eu fiquei devendo eu estou devendo mandar para vocês o vídeo da aula anterior. Aí eu vou mandar, né, o link da aula anterior e da aula de hoje para vocês terem acesso a esse material para estudo. O material da aula eu já mandei para vocês, está lá no WhatsApp, então é só vocês baixarem de novo. Pessoal, obrigado a todos aí, boa noite, fiquem com Deus e até semana que vem. Valeu! Obrigado. Tchau, Boa Tchau, noite, tchau. professor. Boa noite, professor. Valeu, gente. Encerrar a gravação.